Olá, aluno! Meu nome é Kátia Brandina, estamos aqui em ambiente de academia para discutir os exercícios de membro superior e aplicar o conceito de torque descrito no livro-texto para ilustrar melhor esse conceito tão importante nesse ambiente e para treinamento de força, que é o objetivo principal da disciplina, é um dos temas discutidos na disciplina. Bom, vamos começar olhando para o exercício de supino. O exercício de supino é um exercício que ocorre no plano transversal, por isso que o aluno está virado com a cabeça de frente para a câmera, e aí a gente consegue ver os movimentos executados pelo ombro de abdução horizontal e adução horizontal, que nesse caso desse movimento são combinados com os movimentos de cotovelo, de flexão e extensão. Quando o sujeito abaixa a barra, nós temos um movimento mais amplo. E nesse ponto, o braço de alavanca resistente da barra, do torque resistente em relação ao ombro, é o maior possível. Então, para o sujeito conseguir realizar o movimento de adução horizontal de quadril, de ombro e extensão de cotovelo, o indivíduo vai ter que vencer essa resistência. Então, note que quando o aluno flexiona os cotovelos, ele distancia um pouco mais a barra do ombro e aumenta esse braço de alavanca resistente para o ombro. Para tanto, ele vai precisar de força no peitoral maior para conseguir fazer a adução horizontal de ombro e realizar extensão de cotovelo e realizar esse movimento para erguer a barra e retomar a posição inicial do exercício. Nesse caso, a empunhadura dele está mais aberta. A partir do momento que o aluno faz o movimento e distancia a barra do ombro, para o cotovelo, essa distância não é grande, essa distância fica bastante pequena. Então, ao erguer a barra, na extensão de cotovelo, o músculo do tríceps braquial ele vai trabalhar menos em comparação ao peitoral maior. Caso o sujeito resolva mudar a empunhadura, colocar as mãos mais próximas, aproximo um pouco mais, e realizar o movimento de supino com esse tipo de empunhadura, veremos uma diferença agora com relação às distâncias do peso em relação ao ombro e do peso em relação ao cotovelo, o que vai variar o braço de alavanca resistente e também mudar a participação muscular de peitoral maior e tríceps braquial. Então veja, ao abaixar a barra, considerando que o peso resistente está nessa linha, a resistência em relação ao ombro ficou mais próxima e a resistência em relação ao cotovelo ficou mais afastada. Para o aluno conseguir realizar o final do movimento, ele vai precisar de uma participação maior do músculo tríceps braquial em relação ao peitoral maior. Então, mudanças de empunhadura também podem variar a intensidade do exercício para grupamentos musculares que participam do movimento. Nesse caso, quanto maior a distância da empunhadura, maior vai ser a participação do peitoral maior em relação ao tríceps braquial. Quanto menor a empunhadura, maior vai ser a participação do tríceps braquial. Isso enfatiza, na verdade, a ativação do tríceps braquial em relação à condição anterior. Então, esse é um dos movimentos a serem estudados que podem, a partir dessa manipulação, ser utilizados numa sessão de treino para trabalhar mais um determinado grupamento muscular ou mais um outro grupamento muscular, dependendo do objetivo da sessão de treino. Falaremos agora dos outros movimentos relacionados a membro superior. Bem, vamos então agora comentar sobre outros exercícios para membro superior. Esse exercício é o exercício de elevação frontal.
Então, a musculatura também de peitoral e deltoide que serão mais acionadas nesse movimento. Nesse caso, o ombro está fazendo um movimento de flexão e a resistência, quando o sujeito fica na fase principal do movimento, ela está nessa distância em relação ao ombro. Então, nós temos um braço de alavanca resistente relativamente grande para esse eixo, que é o eixo do ombro, que é a articulação que se movimenta principalmente no exercício. Então, braço de alavanca grande, se o sujeito aumentar muito essa carga, o movimento ficará mais difícil e trabalhará mais peitoral maior e deltoide. Quando a gente considera o estresse sobre a coluna vertebral, geralmente se pensa só em movimentos, se pensa que esse estresse está direcionado só para movimentos como os do agachamento. Esquecemos que durante a sessão de treino, outros movimentos podem gerar um braço de alavanca alto na articulação da coluna e também provocar estresse que podem levar essa coluna ao desgaste e à ocorrência de hérnia de disco. Esse é um exemplo desse movimento. Então, ao analisar o movimento olhando para o ombro, estamos falando sobre um tipo de alavanca que é a interpotente, mas também, como uma alavanca secundária do exercício, nós temos como analisar o exercício considerando a alavanca interfixa. Então, a coluna ela não pode movimentar em flexão e nem em extensão. Ela tem que ficar o tempo todo do movimento paradinha. Considerando o eixo da coluna como sendo o eixo a ser analisado nesse momento, e considerando a distância que esse eixo está em relação ao braço de alavanca resistente, formado entre a força e o eixo, essa distância, né? Então, a gente tem força, braço de alavanca resistente e eixo. Nós temos que o braço de alavanca resistente para a coluna também, nesse exercício, é bastante alto. E, em contrapartida, os músculos que fazem extensão de coluna, que estão conectados aqui na parte de trás da coluna, eles precisam, através de um torque potente, garantir que o sujeito não flexione a coluna, não incline o tronco para frente, e esse músculo está a esta distância do eixo articular coluna. Então, temos a força potente, o braço de alavanca potente e o eixo articular. Essa é uma alavanca interfixa, onde o eixo está no meio, torque potente de um lado, torque resistente para o outro. Se o sujeito aumentar muito a carga do exercício e não tiver a musculatura de eretores de espinha, os extensores de tronco funcionando adequadamente no movimento, e ele utilizar numa mesma sessão esse movimento somado ao agachamento, somado a mais algum movimento que favoreça essa inclinação de tronco, será possível, a partir dessa somatória de técnicas erradas, né, sobre a coluna vertebral, provocar algum tipo de lesão na coluna, como a hérnia de disco. Então, não é só o agachamento que promove risco para o sujeito quando ele faz movimentos. Todo aquele movimento em que a coluna precisar trabalhar como uma alavanca interfixa, terá como exigência o uso da musculatura dos extensores de tronco. E se essa musculatura não tiver condicionada para suportar essas cargas ao longo de todos os exercícios do treinamento, a coluna ficará suscetível a uma lesão. Vamos então agora mostrar um pouquinho do exercício de elevação frontal. Na elevação frontal, novamente o ombro vai ser a articulação principal do movimento. Nesse caso, o supraespinhal e o deltoide, porção acromial, que são os músculos abdutores de ombro, então são os músculos que mais participam do movimento. Temos o eixo, braço de alavanca resistente na altura
de onde está o pezinho que o sujeito está segurando. Então, daquela direção até o eixo articular, nós temos o braço de alavanca resistente, formando aí o torque resistente. Da força-peso e da distância que essa força está em relação ao ombro. Note que, para esse tipo de exercício, nós podemos manipular de formas diferentes o torque. O torque resistente, nesse caso, ele está mais afastado possível do eixo articular, então isso garante maior intensidade ao exercício, o exercício fica mais difícil para a musculatura trabalhar contra essa resistência, e o peso também poderia ser manipulado para mais, para garantir um aumento na intensidade desse movimento. Entretanto, é possível, flexiona o cotovelo, flexiona, pode flexionar. É possível que o sujeito faça um movimento, mantém flexionado e ergue daí. Nessa posição. Fazendo o exercício o tempo todo com o cotovelo flexionado. Adução de ombro, abdução de ombro. O movimento inteiro com o cotovelo flexionado. Nesse caso, fazendo a flexão de cotovelo e mantendo essa flexão durante todo o movimento, nós temos uma manipulação importante do braço de alavanca resistente. Ele fica mais próximo da articulação principal. Então, conseguimos manipular a intensidade desse exercício, não só trabalhando o aumento ou a redução do peso que o sujeito está suportando no exercício, mas também trabalhando a aproximação do peso para o exercício ficar menos intenso e o afastamento do peso para o exercício ficar mais intenso. Então, a gente consegue manipular com torque resistente, considerando a força do pezinho e a distância em que essa força que o pezinho faz está do eixo articular. Cotovelo flexionado o tempo todo deixa o exercício mais fácil de ser executado. Cotovelo estendido o tempo todo deixa o movimento mais difícil de ser executado. Além desses, vamos falar um pouquinho agora de exercícios de tronco. Deita para mim, por favor. Então, um movimento de abdominal, fazendo flexão de coluna. O sujeito, com os braços atrás da nuca, ele vai fazer o movimento de flexão de coluna. Note que a coluna lombar se mantém no solo e vai retornar. Nesse movimento, nós temos o eixo articular como sendo a coluna vertebral. Verdadeiramente, nesse movimento, a coluna vertebral é o eixo principal. Nos outros exercícios, a gente estava analisando a articulação da coluna como sendo um eixo secundário do exercício, que fazia o controle postural. Aqui não. Aqui é o eixo que realmente trabalha no movimento, né? Os segmentos eles vão girar em torno exatamente dessa articulação da coluna para o exercício acontecer. Então, quando o sujeito realiza a flexão de coluna, perceba que os braços, ficando na mesma direção da cabeça, eles têm essa distância em relação ao eixo da coluna. Todos esses segmentos, eles pesam. Pode voltar. Então, ainda que o sujeito não tenha uma anilha ou uma carga sobre o corpo, o peso do tronco, o peso do braço, o peso do antebraço e o peso da cabeça serão torques resistentes que vão precisar serem vencidos pela musculatura do abdômen, né, particularmente o reto femoral, para o indivíduo conseguir fazer o movimento de flexão de coluna. Se o sujeito estender o cotovelo e posicionar as mãos acima da cabeça e fizer um movimento de flexão de coluna, aqui, nós teremos, por conta da extensão do cotovelo, o afastamento de parte dos segmentos em relação ao eixo articular da coluna vertebral. Nesse
nessa posição, o exercício fica mais difícil de ser executado, justamente porque, principalmente, o antebraço e a mão foram segmentos que foram distanciados do eixo articular, quando comparados com aquela outra postura em que o sujeito ficava com esses segmentos próximos ao eixo articular. Então, para esse exercício, nós temos, pode relaxar, a possibilidade de manipular também com a posição do corpo para deixar o movimento mais intenso ou menos intenso. Ao aproximar os braços da cabeça, o exercício fica mais leve. Ao afastar, o exercício fica mais difícil. E além disso, seria possível também abraçar um peso para aumentar o torque, manipulando a força externa, manipulando o torque por adição de peso, por adição de uma força externa. Então, esse seria um exemplo de manipulação de exercício para membro superior, considerando a região especificamente do tronco. E nós podemos também fazer o abdominal, mantendo a coluna estática e mexendo o quadril. Estende o joelho para mim, por favor. Quando o sujeito faz o movimento de flexão de quadril, ele precisa acionar a musculatura ilíaca e psoas para executar o movimento. Por isso que esses serão os músculos principais, os agonistas do movimento. A musculatura de abdômen, ela precisará manter a coluna o mais reta possível, sem movimentos de extensão, principalmente, que são os mais fáceis de ocorrerem por conta das forças que estão envolvidas nesse exercício. Então, o sujeito precisa manter a musculatura do abdômen contraída em isometria o tempo todo para garantir esse movimento. O peso do movimento mais longe do eixo articular está representado pelo peso dos segmentos pés. Então, quando o sujeito abaixa a perna, essa distância aumenta e aí ele precisa vencer esse torque externo que fica relativamente grande por conta da distância que o pé tem em relação ao eixo articular do quadril. Ele precisa vencer essa resistência para produzir o movimento novamente. As formas de manipular esse exercício para deixar ele mais intenso, como o joelho aqui já está estendido, seria adicionando uma caneleira, um peso adicional no corpo do sujeito na região do tornozelo. Para o exercício ficar menos intenso, como aqui não tem mais nenhuma caneleira, existe a possibilidade de flexionar os joelhos e fazer um movimento com os joelhos flexionados. Esse movimento fica um pouquinho mais curto, mas a manipulação de torque, principalmente, é feita quando a gente considera a aproximação do segmento pé em relação ao eixo articular do movimento, que nesse caso é o quadril. Então, diminuindo essa distância, o movimento ficará mais fácil de ser executado. Muito obrigada. Então, nós temos aqui importantes discussões com relação à manipulação dos exercícios em academia. Manipulamos com intensidade, pensando em aproximação de distâncias ou afastamento dos segmentos em relação ao eixo. Manipulamos com relação à adição ou não de pesos em movimentos tanto para membro inferior, quanto para membro superior, quanto para tronco. Obrigado por sua atenção, espero que tenham gostado e até a próxima.